Isso é muito importante. Obrigado, Cláudia. Informações interessantes e importantes também acrescentadas aqui à nossa apresentação. Eu queria chamar aqui para compartilhar comigo o meu subchefe, Tomás Aquino. Por favor, Aquino, vem compartilhar aqui comigo. Nosso engenheiro de Minas. A gente está falando aí muita coisa a respeito até, inclusive, da própria Escola de Minas, né? Homenagem ao Gorcês e tudo mais, né? Com mineral interessante, bonito, por sinal, e outros, né? Que, inclusive, o nosso gemólogo me confidenciou que acho que a Leucita, que teve uma importância aí na época da guerra, que depois ele vai contar essa história aqui para a gente, porque é uma curiosidade, mas é uma curiosidade muito, muito interessante essa aí. Você depois pega o microfone para falar, para ficar na gravação. Deixa primeiro eu passar a palavra aqui para o meu amigo. Boa noite, meu nome é Tomás de Ignorância. Eu tive a honra de fato, estudar, me formar na Escola de Minas de Ouro Preto, agora aqui bem reverenciada pela nossa... com muita honra de conhecimento, a senhora Cláudia, neta do grande cientista que aqui foi narrado. Mas essa participação desses grandes nomes na área das ciências minerais, ela teve, de fato, a base da existência da Escola de Minas de Ouro Preto, que no tocante ao reino mineral, nada existia aí na América do Sul. Então, essa alavanca toda desses personagens que estão aqui muito bem relacionadas, narradas já há algum tempo pela divisão do curso de Engenharia de Recursos Minerais, através do chefe, nosso colega Benedito Rodrigues, né? É de fato emocionante, traz uma... memória, aliás, explicações de muita coisa com relação ao desenvolvimento do país. E então, eu queria ressaltar, quando foi mostrado ali o exemplar do microscópio, aquele microscópio, talvez idêntico, nós estudamos até, pelo menos minha época, na Escola de Minas, e eles eram altamente eficientes, embora com as limitações no espectro, assim, mais ou menos global dos elementos minerais, mas o que se via era, de fato, altíssima precisão, simples de utilizar, e puxava muito para o raciocínio, o que, inclusive, leva a todos uma reflexão dessa evolução mundial, somente por força da globalização, em que a máquina está tomando conta de tudo. Por que esses grandes homens, pouca gente, com mínimos recursos, conseguia muita coisa, mais do que atualmente, somando grande quantidade de pessoas de cursos superiores diversos, provavelmente não consigam? Porque agora nós estamos sendo praticamente guiados pela máquina, o raciocínio está ficando esquecido, às vezes até por força das circunstâncias, enquanto naquele tempo a base humana é que, de fato, determinava. Então, tudo se fazia através do raciocínio e, naturalmente, da vontade. E aí, as conclusões, queiram ou não queiram, sempre são superiores com mais confiabilidade. E descobertas, de fato, de novas questões, seja na parte física, materiais, como mesmo teóricas, eram e serão mais através do raciocínio do que através das máquinas. Então, a gente tem que pensar bem como se conseguia dificuldade de toda a natureza, recurso nenhum. A Escola de Minas foi fundada em 1876, e é aí que se começou a ter formação
de fato, de pessoal no Brasil, e, no entanto, já tinha grandes descobertas através desses vultos que nós temos vidos aí nessas diversas apresentações. Mas é que é muito interessante que todos refletissem nisso para ver como é que um homem é importante, que ele pode fazer muito mais do que às vezes se imagina. Então eu agradeço da minha parte a presença de todos, essa homenagem que nós recebemos pela senhora Cláudia e as suas acompanhantes, né, para nos dar mais brilho aqui a essa apresentação de histórico de grandes nomes da desenvolvimento da área mineral no país. Muito obrigado. Boa noite. Bom, acho que agora o Yudes poderia falar um pouquinho, que ele me confidenciou, para que os colegas fiquem sabendo. Eu queria pedir para a Lenice a questão do livro, porque várias pessoas chegaram e não assinaram ainda, tá? Não levar ainda não, porque eles quando saírem vão poder assinar. Você tem algum recado, alguma coisa, Lenice? Não, né? Então, Aquino, você queria falar? Obrigado aí pela presença. Nosso amigo engenheiro Aquino também. É Aquino, né? São os dois xarás aqui. Obrigado pela presença, tá? Muito bacana. Eu quero, então, chamar o Yudes aqui. Bom, realmente é um momento importante essa presença dos familiares de um grande precursor, vamos dizer, não só de uma linha de trabalho que hoje é fundamental, porque tudo que o SAC fez acaba descambando hoje pelos interesses econômicos inevitáveis, que é estudo das alcalinas, poços de calda, né? Os minerais satélite do diamante, que é um tópico que hoje eu particularmente faço gemologia. E por coincidência, lembrando da ascendência austríaca, germânica, um colega meu de outro órgão está instalando, não é propaganda, é só uma vez do SAC, gostaria de presenciar isso. Um equipamento que vai ser padrão aqui no Brasil, via Normatec, etc., está situado no Fundão, que talvez seja o primeiro laboratório gemológico de terceira geração, como existe na Suíça, grandes nomes, etc. Nós temos grandes nomes, mas não necessariamente equipamento de terceira geração, que o SAC ficaria muito feliz se tivesse presente aqui, de manipular um espectrofotômetro de absorção atômica, aparelhos automatizados com hardware, com software, que imediatamente determinam características. E hoje a mineralogia não é mais aquela mineralogia romântica, vamos dizer, ou não deveria ser, que é analisar o mineral com lupa e tal, não é suficiente. Hoje existe programas de computador que identificam, classificam, etc, etc, etc. Então, eu diria que realmente ele escolheu um tópico muito interessante, que é o diamante. Foi, historicamente, e será sempre um mineral assim, bastante prestigiado, né? Pelos múltiplos usos que ele exerce, precisa. Os minerais de terra rara, obviamente, outra linha de pesquisa que é óbvio, descambou nessa enorme riqueza, que tem um peso enorme para o país. Mas as questões tecnológicas, etc., tal, ainda não estão bem avaliadas, talvez, os terras raras. Mas, tocando nesse tópico, numa leitura que eu fiz, existe na Alemanha um instituto, o Fraunhofer, que eu não conheço, mas por citação,
parece que houve até um convênio aqui do Brasil que está exatamente separando os elementos, todos os elementos das terras raras, que não são poucos. Então isso é altíssima tecnologia, citando então a Alemanha com essa capacidade. Além de outros países que tradicionalmente já vem fazendo, como a China, né? E tem feito a separação dos elementos. Nós aqui não estamos ainda, ou não prestamos atenção, ou então ainda está em desenvolvimento, né? Os vieiros auríferos. Isso acho que é desnecessário colocar, quer dizer, é uma boa linha de pesquisa que ele entrou. E hoje nós temos aí o aproveitamento real desses vieiros. Basta citar, por exemplo, Serra Pelada, que pouca gente talvez, não sei, talvez o pessoal da área de geociências conheça, mas o público em geral não tanto. Existem companhias aí que estão já implantando minerações nessa antiga Serra Pelada, e que é um exemplo clássico de algo histórico, aqueles 50, 60 mil homens expostos à queda, barreiras, etc. Serra Pelada em 1980, né? Por aí. Mais um pouco. Então, o que estava na superfície, a casquinha, seria igual a algo iceberg. O que estava na superfície foi interessante. Mas o que está na subsuperfície é que é sensacional. Porque eu recebo alguns estudos, o aprofundamento das minas, etc. A coisa é grandiosa. E outros locais, etc., que estão sendo desenvolvidos. Quanto ao diamante, já se explora um kimberlito na área de Nordestina. Essa é a cidade que eu li. Não estive lá, estou só comentando. E o kimberlito é a rocha matriz, né, do diamante. E parece que tem um potencial tão grande quanto o da África do Sul. E é uma das primeiras vezes que se vai direto ao kimberlito. Porque, de um modo geral, o diamante sempre foi estudado em aluviões, etc. Tal, naquele método poético, clássico que ela falou lá, na bateia. E muita gente trabalha assim. Agora, uma mineração de grande porte, etc., não está assim muito bem definido essa questão para o diamante. Ok? Mas ele, eu fiz uma anotação rápida, né? É realmente um pioneiro nas coisas que já foi um pré-desenvolvimento de economia mineral ali, escolheu talvez seja o pioneiro, o embasamento, imaginando já o futuro, que é hoje, 2013. As coisas estão aí soltas e precisamos estudar mais e mais e mais para, né, esses tópicos que, infelizmente, não são muito divulgados na mídia, porque só o produto final é que as pessoas conhecem, como perante uma joia, etc. A pessoa conhece aquilo, mas não imagina a diversidade hoje tecnológica das possibilidades de uma determinada pedra chamada gema, inclusive o diamante, que pode ser feito em laboratório de origem sintética. Tudo bem. De origem sintética, né? Feito em laboratório. E não são poucos. Existem muitos e muitos, né, materiais desse tipo. Eu teria a dizer que... sim. Realmente, o precursor mesmo do que ainda está por fazer na disciplina gemologia, e em algumas faculdades de geologia já existe opcional. Mas me parece que os hidrocarbonetos
exerce um fascínio, assim, houve uma fada assim, que baixou nas escolas e disse, vai estudar hidrocarboneto, etc. Todo mundo vai para lá. E esquece que a mineralogia não é feita só de estudos disso. Então a maioria estuda realmente petróleo, etc. Tal. Mas outras matérias-primas não estão devidamente ainda bem dimensionadas. Bom, aqui só uma curiosidade que o professor colocou. Estava esperando. Numa rápida passagem, que não é muito... Eu poderia ter feito uma pesquisa maior, porque esses minerais aqui que ele descreveu, foram descritos, a levesita, por exemplo, são minerais que não são praticamente da chamada cadeia produtiva, vamos dizer, das gemas. Aqueles que a gente, de modo geral, por isso o nome é gemologia. Aqueles que têm aplicabilidade ornamental, a famosa rubi, safira, esmeralda, diamante, etc, etc, etc. Esses são minerais raros. E dentre vários aqui, me chamou a atenção a levesita, que foi dado o nome em honra a Lewis, um mineralogista, em que ela parece que foi usado na guerra, não sei se era do conhecimento, foi usado na guerra como material assim altamente prejudicial, exatamente